Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iniciamos esta semana tendo como motivação para a nossa fé o exemplo do martírio. Martírio que é essa entrega total por Cristo e pelo Evangelho. Nós ouvíamos no Evangelho desses dias Jesus dizendo que aqueles que vivem, que cumprem os mandamentos, serão efetivamente reconhecidos como cristãos. Nisso vós sereis conhecidos, se guardardes as minhas palavras, disse Jesus. E João Batista, primo de Jesus e também o seu precursor, como sabemos, aquele que mostrou Jesus ao mundo como o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. João Batista, aquele que batizou o próprio Cristo nas águas do Rio Jordão. João Batista, o último dos profetas que faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento na pessoa de Jesus. João Batista que anunciou essa nova lei agora para Herodes e para o seu reinado. Por isso, pagou com a sua própria vida. Outros exemplos nós também podemos encontrar dentro das Sagradas Escrituras. O próprio Cristo, por ter sido fiel aos seus ensinamentos,
foi crucificado. Então, é um momento em que nós, como cristãos, católicos, praticantes, precisamos ter essa determinação para cumprir e viver a palavra de Deus. Como Jesus vai dizer, que o nosso sim seja sempre sim e que o nosso não seja sempre um não. Saber, irmão e irmã, que como cristãos nós não podemos, não devemos buscar ou aceitar alternativas para a fé anunciada pelo Cristo. Diante de uma realidade onde nós vivemos a perda dos valores, vivemos a dessacralização da fé, nos vem essa figura profética, João Batista, que no gesto de ser morto, de ser degolado, mostra que essa fidelidade deve ir até o último instante, até o sangue derramado. A atitude de Herodes em ceder à paixão da carne, em ceder aos excessos mundanos, também nos é uma chamada de atenção, para que nós possamos buscar sempre o equilíbrio, buscar a sobriedade diante dos nossos atos e de nossos costumes. Quando nós nos excedemos, quando vamos além daquilo que é a dignidade humana, certamente as consequências, elas aparecerão. Disse o texto do Evangelho, o rei ficou triste, mas não teve como dizer não. Perdeu Herodes naquele momento a sua liberdade de opção por ter anteriormente cedido ao vício, cedido aos pedidos que ele mesmo não tinha como prever ou pré-anunciar. Para nós, o foco da fé nesse momento é o martírio do profeta. Profeta para os nossos tempos. É preciso, irmão e irmã, que nós permitamos que o Cristo chegue até nós e nos faça também profetas para o tempo presente. O mundo carece de profetas. O mundo carece de homens e de mulheres que se levantem e falem a verdade sem medo de serem constrangidos ou serem atacados. Aqueles que caminham com o Cristo, ainda que chegando à graça do martírio, chegarão à vida eterna, à salvação, que é a nossa meta principal. A santidade não é reservada para poucos. A santidade é a meta de todo batizado, de todo cristão, de todo aquele que conheceu o Cristo. Por isso hoje, iniciando esta última semana, os últimos dias do mês de agosto, mês vocacional, que nós possamos nos reconhecer vocacionados à santidade, vocacionados à profecia, a dizer a verdade, sem que isso nos constranja. Jesus é a nossa força e por isso, por ele, João Batista derramou o seu sangue. Sejamos nós hoje outros profetas, assim como João, e possamos anunciar o Cristo como o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Como igreja, como família, roguemos ao bom Deus, apresentando nesse instante as preces, a oração de toda a comunidade.